E agora no nosso estúdio, o médico Antônio Lima, que é gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, vai conversar um pouco com a gente sobre o HN1. Antônio, esse caso, né, lá na maternidade escola, de uma morte, isso deve gerar preocupação? A gente sabe que pânico nunca é ideal, né? Mas deve gerar uma preocupação das pessoas? Com a chegada das chuvas, normalmente você tem um aumento de circulação de vírus respiratórios em geral. O H1N1 é um dos vírus respiratórios que nós temos aqui em circulação na cidade. A preocupação, no caso particular do H1N1, é sobretudo em que, caso um paciente contraia esse vírus, que esse diagnóstico seja precoce. O diagnóstico precoce ele induz um tratamento adequado e, normalmente, esse paciente não terá um desfecho desfavorável daquele caso. Então, a preocupação existe. Quando um paciente, sobretudo aqueles pacientes considerados pelo Ministério da Saúde de grupos de risco, são gestantes, são pacientes com doenças crônicas, são pacientes que têm algum tipo de imunossupressão e que estão gripados, esse paciente deve procurar o mais rapidamente a unidade hospitalar. Após a avaliação clínica, se for constatada a suspeita de uma infecção por H1N1, deve ser instituído um tratamento específico antiviral que, na maioria das vezes, diminui a probabilidade de óbito desse paciente. A gente falou aí em 32 casos notificados, né? O que é que significa isso aqui para a nossa cidade? Normalmente, durante o ano inteiro, você tem uma vigilância de síndromes gripais, né? Essa vigilância significa o quê? Quando o paciente procura uma dessas unidades de vigilância sentinela e tem sintomatologia compatível, você colhe suave nasal, né? Que é um cotonete em que você insere na narina e retira parte da secreção nasal e é mandado para o laboratório central. Esse laboratório central identifica ou não a presença de algum tipo de vírus. Então, desses 32 casos confirmados, que foram identificados o vírus H1N1, alguns desses casos são casos graves, né, de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, é um caso de síndrome gripal com algum tipo de sintomatologia mais grave, normalmente falta de ar, né, dispneia, e alguns casos leves, né, que são de síndrome gripal normal. Porque o H1N1 ele não causa só casos graves, ele causa, como outras viroses, ele também tem casos bastante autolimitados e bem resolvidos, mesmo sem uma medicação específica. A gente começou fazendo uma retrospectiva com relação ao surto, né, de 2009, que gerou muita preocupação. Por que a gente ainda continua vendo esses casos, mesmo que seja em menor número e em gravidade? Bom, como você provavelmente sabe, por exemplo, todos os anos você tem tinha aquela vacinação dirigida aos pacientes idosos, né, a vacinação da gripe. Todos os anos você tem cepas, né, sorotipos virais respiratórios que circulam, vírus da gripe, vírus influenza, que circulam no Brasil inteiro, né? Esses vírus, eles às vezes variam conforme o ano. Por exemplo, esse ano a nossa vacinação está prevista para ser iniciada, que inclusive vai haver vacinação contra H1N1 para a população em geral, ao contrário do telespectador falou bem, até o momento, se você quisesse vacinar contra H1N1, você teria que recorrer à vacinação ainda em clínicas particular. Mas a vacinação do dia 5 de maio, que incluirá a H1N1, ela será feita com as cepas que circularam no ano anterior. Normalmente é feito isso. Então, a sua pergunta, até quando ele vai circular? Provavelmente ele vai circular com maior ou menor intensidade durante algum tempo. Mas como muito bem a infectologista comentou, a vacinação, quando ela é feita em grupos de risco e ela consegue, de fato, uma imunidade importante em segmentos populacionais, algumas vezes você barra essa transmissão. Porém, a imunidade conferida pela vacina é transitória, no caso da gripe. Por isso que se faz todo ano. É muito comum a pergunta do idoso: por que eu vou fazer novamente a vacinação da gripe? Porque não é como a imunidade conferida por outras vacinas. A imunidade da gripe normalmente é uma imunidade transitória de aproximadamente 12 meses. E falando aí no depoimento que a gente viu na matéria da infectologista, ela levantou uma crítica com relação à vacinação no início, né, do surto, de que o Ministério ainda não teve assim, uma divulgação tão grande desses métodos no início, né, quando começou, e segundo ela, devido a isso, pode ter aumentado o número de casos. O que você acha desse depoimento? Bom, existe uma discussão muito antiga em relação à vacinação da gripe, com relação às diferenças entre o Nordeste e o Sudeste. No nosso caso, as gripes, as viroses,
elas são associadas, sobretudo, à quadra chuvosa, às chuvas. E as chuvas, elas se iniciam normalmente em fevereiro e março, né? Teoricamente, o nosso calendário vacinal deveria ser antecipado. Ou seja, você faria a vacina antes da chegada das chuvas para prevenir a ocorrência. Isso seria o mais lógico. Porém, como a vacinação é de âmbito nacional e no Sudeste, os quadros virais, como você mencionou, a pandemia de 2009, com muitas mortes, muitos casos no Sudeste, elas ocorrem sobretudo associadas ao frio, ao inverno. Por isso que a vacinação é em maio, para antecipar junho. Então, muitas ocasiões, você pode requerer ao Ministério que tivesse um calendário diferente. Mas eles também se defendem com relação à logística, a preparação da vacina, que não daria para ter esses 2 momentos, porque precisaria de um número de cepas importante de todas as partes do Brasil, e isso tem um custo, isso tem uma série de questões envolvidas. Então, por esse motivo é que nós só temos um calendário vacinal. Agora, se você me perguntar, o ideal para a vacinação do idoso contra a gripe é em maio? No nosso caso, não é. Porque no nosso caso, a transmissão viral se faz mais fortemente relacionada à chegada da chuva e não à chegada do frio. Antônio, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente volta a falar com o Antônio depois do intervalo e vamos falar, além do H1N1, a gente vai falar também sobre a superbactéria, que fez 2 vítimas em Fortaleza. Esse é o assunto do próximo bloco. Vida e Saúde. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Estamos de volta aqui com Vida e Saúde. A gente está conversando aqui com o Antônio Lima sobre os casos de H1N1. Eu queria que ele citasse um pouquinho o que foi exatamente que aconteceu. A gente, ano passado, viveu uma preocupação também lá em Pedra Branca. Eu sei que você é do município, mas a gente pode citar um pouquinho o que é que exatamente aconteceu na cidade e se isso ainda é motivo de preocupação na capital. Bom, em Pedra Branca me parece que houve um surto muito particular relacionado a um caso importado, né? Teria sido um dos pacientes, teria chegado do sudeste do Brasil, trazido, e como o vírus tem uma transmissibilidade muito alta, ele teve essa capacidade de causar um surto numa escola e se expandir para outros pontos da cidade. No caso de Fortaleza é um pouco diferente, né? Se você avaliar os casos de Fortaleza desse ano, eles são casos distribuídos completamente de maneira aleatória entre os bairros. Você não tem aglomerados. Você não tem surtos precisos em pontos específicos da cidade. No caso de Pedra Branca, não. No caso de Pedra Branca, a partir de um caso importado, você teve esse potencial de disseminação tão grande e que nós acreditamos muito a particularidade do próprio vírus, que é um vírus de transmissibilidade muito elevada, né? Ao contrário de outros, né? O vírus ele se transmite de maneira muito rápida e isso pode ter sido a causa principal daquele surto, que inclusive foi muito bem controlado com a instituição do medicamento antiviral, né, que é o oseltamivir, e que interrompeu muito rapidamente aquele surto ali. O Ministério da Saúde, como é que ele tem auxiliado aqui o Ceará, né, nesses casos? Uma morte como aconteceu agora, ela chama mais atenção? A gente consegue ter mais apoio? Ou às vezes é mais cobrado? Como é que tem sido isso? Não, em relação a esse momento, né, o nosso apoio é você ter estoques do medicamento específico, antiviral, que interrompe a doença e pode interromper possíveis surtos. Porque a vacina, que seria o ideal, não está disponível.
Então, claro que o ideal fosse que o Ministério tivesse estoques de vacina que pudessem proteger segmentos populacionais de risco. No caso, particularmente das gestantes, né? Onde você poderia fazer uma vacinação e tal, e interromper. O Ministério tem apoiado como retaguarda, né? Como os casos, houve aquele caso, mas a partir daí, mesmo as gestantes que se contaminaram posteriormente tiveram uma boa evolução, pela medicação instituída rapidamente, você está ainda com a posição do Ministério de retaguarda. Antônio, vamos mudar de assunto, né? Outro problema que voltou a assustar nos últimos meses é a superbactéria. Aqui no Ceará, a doença chegou a casos extremos. Vamos relembrar. Em fevereiro, 2 pacientes morreram no Hospital do Câncer do Ceará por causa da superbactéria KPC. Outros 5, sob suspeita no mesmo hospital, tiveram um diagnóstico negativo. Mas esses casos despertaram a preocupação da população com a volta da doença. Em 2010, um surto da bactéria causou medo nos brasileiros. Na época, foram confirmados 183 casos da infecção, em estados como Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. A bactéria KPC é uma infecção hospitalar, que acomete principalmente pacientes muito debilitados, imunodeprimidos e que passam muito tempo internados em leitos de UTI e com uso prolongado de antibióticos. Antônio, da mesma forma que a gripe A, essas 2 mortes são motivos de alerta para a população e de preocupação? Em relação à superbactéria KPC, né, é mais relacionada, como foi mencionado na matéria, a serviços hospitalares. Então, uma vigilância reforçada em nível hospitalar, normalmente você tenta controlar essas infecções. Mas é evidente que, como é uma bactéria que tem uma resistência muito grande à maioria dos antibióticos, até você identificar isolar essa bactéria dentro de um ambiente hospitalar, você está sujeito a algumas mortes. Mas a partir desse momento, por exemplo, agora desses casos aqui em Fortaleza, né, no hospital, a partir do momento da instituição de normas e do cuidado especial na tentativa de isolar novos casos, você rapidamente também controlou um surto que poderia ocorrer em nível hospitalar, né? Ao contrário da gripe A, ela é uma bactéria restrita ao nível hospitalar, sobretudo porque ela principalmente atinge pacientes que já têm uso prolongado de antibiótico, com desenvolvimento de resistência a uma série de outros antibióticos. Já vem enfraquecido, exatamente, né? Enfraquecido. E esse germe, ele mais ou menos surge nessa ambiência, né? A partir desse uso muito grande de diversos antibióticos, ela meio que desenvolve uma resistência e consegue se livrar, digamos assim, dos mais diferentes tipos de tratamento. Não estava previsto, mas te perguntar, como é que estão os cuidados e as precauções para evitar surtos de dengue aqui em Fortaleza? A gente, nesse ano, tem uma preocupação a mais, né? Embora você tenha um número de casos menor, bem menor do que 2011, né? Em 2011 nós tivemos uma epidemia muito importante no estado e no município, mas nós temos o sorotipo 4, né? Que é um sorotipo que nunca tinha circulado em Fortaleza e nós temos, nem no estado do Ceará, apenas um caso no ano passado tinha sido isolado, e que tem a população completamente suscetível. Como ninguém teve dengue pelo sorotipo 4, teoricamente qualquer pessoa pode ter. Porque a única coisa que confere imunidade contra a dengue é o fato de você ter tido a infecção por aquele sorotipo. E esse sorotipo está circulando pela primeira vez de maneira mais abrangente no Brasil esse ano. Então existe a preocupação no Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Ceará em relação a essa possibilidade. E a gente vem fazendo uma vigilância na tentativa de prevenir, de isolar rapidamente possíveis casos causados pelo sorotipo 4. Intensificação do controle vetorial e um recurso extra da dengue, sobretudo para a recomposição e reorientação do atendimento da atenção básica e da atenção hospitalar. Porque nesse caso, o mais importante, nesse momento, é você também fazer um diagnóstico precoce e evitar mortes pela doença. Antônio, quando a gente fala de surtos desse tipo, a nossa preocupação vem também com relação ao atendimento dos hospitais da rede pública. E nesse mês circulou uma pesquisa, né, que falou que Fortaleza estava em 5º lugar entre os piores atendimentos públicos de saúde e o Ceará em 2º, né? O que é que essa pesquisa vem mostrar para a gente, para vocês especificamente que trabalham com isso? Particularmente no meu caso, trabalho com epidemiologia, eu não conheço, digamos, detalhes rotineiros mais técnicos do funcionamento da rede hospitalar. Mas uma coisa eu posso opinar. Existe, é evidente, uma demanda muito grande, expressiva de
da população pelo atendimento hospitalar e que muitas vezes isso faz com que eventualmente você tenha dificuldade de identificar, no caso particular de algumas doenças, casos mais graves. E aí você tem essas consequências. Uma maneira que nós entendemos de, digamos, mitigar esse problema é você, que é o que a Secretaria Municipal de Saúde vem tentando fazer, é você reforçar a atenção básica, fazer com que os casos mais simples fiquem na atenção básica, sejam conduzidos em outro cenário, não no cenário hospitalar, porque o cenário hospitalar, tanto de nível secundário quanto terciário, deveria ser de pacientes encaminhados pela atenção básica ou fora de turno, né? Tipo pacientes noturnos, pacientes de fim de semana. Então, assim, essa tentativa de organização da demanda é o grande desafio da saúde pública brasileira. Não é só da saúde pública em Fortaleza. Então, eu acho que é um tema que vem sendo, você mencionou, é debatido hoje praticamente em todas as capitais brasileiras, que é a demanda enorme dos hospitais e mesmo da rede da atenção básica. Então, eu acho que é o momento da gente tentar demandar muitos esforços na tentativa de reorganizar essa demanda. Inicialmente, utilizar a classificação de risco. São algumas estratégias e recomposição de profissionais, né? Evitar escalas com poucos profissionais e tal, com falta de médicos. E isso é um processo, não é simples, não é fácil, mas que vem sendo tentado, eu acho, pela maioria dos governos brasileiros, dos estados brasileiros e municípios. Muito obrigada, Antônio, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai conversar com a infectologista um pouco mais sobre esse problema da superbactéria daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. E a gente continua aqui o Vida e Saúde, falando da superbactéria. A gente recebe a presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, a doutora Melissa Medeiros, que é ela que vai responder aqui as nossas dúvidas relacionadas à superbactéria. Tudo bom, doutora? Tudo. A gente começou aqui um pouco falando, recapitulando esses casos, né, que aconteceram nesse mês de fevereiro, e queria saber se há 2 mortes, né, e inicialmente 5 suspeitas. Isso significa que os nossos hospitais estão sem higiene, doutor?